Hoje a gente vai falar sobre acumulação de animais. Quem veio conversar com a gente sobre isso foi a Eliana Malta, que é diretora da OSC Roque Bicho, e a doutora Marcela Nunes, que é promotora de justiça lá em Bocaiúva. Então, eu vou passar a palavra para elas e agradecer por vocês terem aceitado o convite, terem vindo conversar com a gente um pouquinho, e podem ficar à vontade. Obrigada, Bruna. Vou só cumprimentar, então, todos que estão aqui presentes, cumprimentar a Eliana. Queria dizer que é uma honra para mim participar desse evento com a proteção animal. Eu acompanho já o trabalho da SEDA há um tempo, sou recém-ingressa no Ministério Público, mas acompanho já há alguns anos o trabalho da SEDA, quando ainda era SEDEF. Então, eu estou realmente muito honrada. Queria agradecer o convite da SEDA e especialmente da doutora Luciana Imaculada. E espero que essa noite seja proveitosa. E, Eliana, vai ser um prazer participar disso aqui com você e contar com todo o seu conhecimento sobre a causa animal. Obrigada, doutora Marcela. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um assunto complexo. Nós ficamos para o último encontro da Diálogos, né? O segundo momento do Diálogos com a proteção. E eu achei até que foi bem legal, porque os outros 3 encontros prepararam a gente para esse daqui. Falar de acumulação de animais não é simples. Apesar que a maioria de nós que atua na proteção já conhece, temos que entender que esse é um estudo recente. A parte de acumulação não tem nem 20 anos que há artigos publicados. E a parte de acumulação de animais tem no máximo 10 anos. Então, quando você pesquisa e quer se inteirar do assunto, você tem muito pouca literatura já publicada. E aí, com o interesse que a UFMG e a SEDA tiveram de aprofundar nesse tema, fizemos um grupo bem bacana e aprendemos muito juntos, né? O que eu vou trazer aqui hoje é a minha experiência pessoal. Eu já tenho mais de 30 anos que eu atuo na proteção, sou do resgate, vim do resgate, tenho pouco tempo do ativismo, né? Eu entrei um pouco atrasada nisso aí, e as fotos, tudo que eu usei aqui, praticamente são nossas, são de trabalhos que nós realizamos. E eu digo aqui, no meio da proteção, que eu respeito tanto, me sinto dentro desse movimento, que a gente errou bastante, sabe? A gente erra e aprende a todo momento nesse contexto. Quando a gente conversa com colegas do interior que vivem a mesma angústia que a gente, buscando respostas e caminhos, é que a gente percebe o tanto que a gente ainda está distante, tanto de conhecer o transtorno como de atuar nele. Então, a minha expectativa hoje é alardear um pouco esse assunto, que eu acho que tem que falar bastante, para que a gente juntos possa achar uma forma mais respeitosa, mais leve de trabalhar nisso daí. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que está aqui conosco. Quero pedir, já de uma vez, esse modelo que a SEDA trouxe de diálogo seria para estar interagindo o tempo todo. Mas como é um assunto mais complexo, com muitas variantes, eu fiz essa apresentação, mas a qualquer momento a gente pode estar parando para se manifestarem, ou, se for o caso, deixamos para o final, para poder ganhar tempo, né? E qualquer dúvida, pergunta que as pessoas quiserem fazer, nós vamos ter aí a Bruna dando um apoio para a gente. Podemos combinar assim? Eliana, eu acho que você vai Oi. precisar recompartilhar a sua tela, porque ela estava aparecendo toda preta aqui. Voltou. Voltou aí para você? Voltou, obrigada. Bom, você vai me falando que agora eu já não consigo te ver mais, tá? Ok. Você vai desligar, então, os vídeos aí para poder liberar a tela, ou não está te atrapalhando aí? Eles não estão me atrapalhando, não. Tá atrapalhando mais alguém, gente? Eles estão aparecendo na frente da apresentação? Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para apresentar esse assunto tão importante, que é a proteção animal e as pessoas em situação de acumulação. O meu objetivo principal é retirar um pouco esse cunho pejorativo
que ainda existe sobre essa palavra, que sempre foi usada acumulador, e a gente trocou, fizemos questão de trazer pessoas em situação de acumulação, descriminalizar, porque ainda se fala muito de crime de maus tratos, mostrar a participação da sociedade civil na origem desse problema, e também tem que estar agora na solução, né? A responsabilidade dos gestores públicos na prevenção e atuação, e conhecer um pouco sobre o assunto através da capacitação. E aí, falando de proteção animal, o que é isso? O que é proteção animal? A gente fala como se fosse uma coisa física, um ambiente, um movimento, e, na verdade, nós estamos protegendo qual animal? E protegendo de quem? Basicamente, os nossos olhares estão voltados para cães e gatos, que são os animais domésticos. Não é muito comum você ver na proteção animal a defesa dos silvestres, animais de produção. E quem está protegendo, e protegendo de quem? Então, na verdade, nós somos os maiores algozes desses animais. Então, podemos dizer que são seres humanos protegendo animais dos próprios seres humanos, que ainda não têm essa visão da ciência. Como somos, né? Como nós nos organizamos? Protetores independentes, a maioria de nós. Temos uma parte no ativismo político, que é quem luta aí pela legislação que nos dá o amparo tão necessário no dia a dia. As ONGs registradas, né, as organizações da sociedade civil, os simpatizantes e colaboradores são muito importantes nesse processo. Nem sempre eles resgatam, mas estão sempre conosco, aí nos apoiando. E os órgãos públicos que atuam em defesa da fauna, como a SEDA, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte, nós temos também a delegacia que atua na defesa da fauna. Eliana, os slides não estão passando aqui não para vocês, está? Para mim também não. Então, peraí, deixa eu voltar. Desculpa, gente. Olha se está passando agora. Agora tá. É porque com ele menor, aí vai aparecer o lado esquerdo aí. Não sei se vai atrapalhar para vocês lerem. Ah, para mim tá bom. Tá dando para vocês lerem, gente? Tá sim. Tá bem tranquilo. Então, Acho que pode deixar assim. Sim, está funcionando. Olha, então eu parei. Então, vocês estavam vendo só o primeiro slide, por enquanto, né? Isso. Bom, então daqui para frente. Protegemos qual animal e de quem, né? Então, somos protetores independentes, temos aí o ativismo político, as organizações não governamentais, os órgãos públicos de atuação em defesa da fauna e os colaboradores e simpatizantes que estão sempre nos apoiando. Vamos falar um pouquinho dessa figura que é o protetor de animais. Nós nascemos protetores ou nos tornamos porque temos uma compaixão diferenciada? Possuímos uma visão biocêntrica e nos colocamos no lugar do outro, mesmo o outro sendo de espécie diferente da nossa? Como que nós somos vistos, né? Muitos nos chamam de anjos, de heróis, de santos, quando eles compactuam do nosso trabalho de resgate pelas ruas aí no dia a dia. Mas se eu sou vizinha de uma pessoa assim, se eu tenho um parente que é protetor e tem sua casa cheia de animais, eu sou chamada de desequilibrada, alienada, doente, porque eu estou incomodando este vizinho ou esse familiar. E como que nós somos chamados a atuar? A gente costuma até dizer que diz que resgate, né? O nosso telefone não para de tocar, acredito que os protetores que estão nos ouvindo agora passam pela mesma situação que a gente, né? A gente é sempre lembrado para socorrer animais vítimas de atropelamentos, doentes ou em sofrimento em vias urbanas, ou na casa de algum tutor carente, ninhadas, sozinhos ou com mãezinha, colônias e matilhas, animais confinados sem alimentação, abandonados por seus tutores, pedindo apoio para adoção, divulgação de animais perdidos ou encontrados, orientação sobre denúncias de maus tratos, e agora, mais recentemente, nós somos muito procurados para falar dessa situação de acumulação de animais, principalmente por quem está perto, quem está do lado e se sente incomodado. E aí a gente entra basicamente no tema de hoje, que é a nossa relação da proteção animal
com o transtorno de acumulação. O transtorno já foi reconhecido pela literatura como uma doença psíquica. E nós temos aí, principalmente por causa de programas que passam fora do Brasil, dos acumuladores compulsivos de objetos, né? Sacolas, garrafas, mas de animais não é tão comum das pessoas falarem. Nós que trabalhamos já com alguns casos desse transtorno, a gente percebe claramente um acúmulo de animais, uma falha ao proporcionar padrões mínimos de saneamento, espaço físico e nutrição, uma negação do problema. A pessoa dificilmente vai pedir ajuda, porque ela entende que ali o animal está melhor do que onde ele estava antes, mesmo que ela tenha que colocá-lo preso para não brigar. E, infelizmente, indícios de maus tratos, né? Nós temos a ausência de cuidados veterinários, uma alimentação deficiente, uma superpopulação em locais pequenos, brigas e procriação desenfreada. Qual que é a realidade que a proteção animal percebe da acumulação? O aumento de animais abandonados e em sofrimento pela ausência de políticas públicas de controle populacional. Eu acho que isso acontece na maioria dos municípios que a gente conversa. A diminuição pela procura de adoção. Ainda tem muita questão da pessoa comprar animais de raça em vez de ir na casa de um protetor ou numa ONG para adotar. O adoecimento psíquico desse protetor. Ele se afasta das pessoas, ele perde totalmente qualquer relacionamento social, ele não se importa mais com ele, com a casa dele. A presença de maus tratos que ele não percebe. A comunicação rápida pelas redes hoje. Nós temos aí Instagram, Facebook, a todo momento. Eu que navego, gente, todos os dias na rede social por causa da nossa ONG, eu percebo claramente isso. É questão de 2, 3 minutos que a mensagem chega, já tem pessoas interagindo. Animal atropelado, então, lugar assim, mãezinha que acabou de morrer, deixou os filhotes. Para quem já tem essa compulsão, ver esse tipo de postagem é um sofrimento imenso. E acreditem, esse sofrimento ele é real. É muito difícil falar da proteção animal, agir racionalmente. Quando a pessoa recebe essa mensagem, ela quer sair desenfreada e ajudar aquele animal. A sensação de pertencimento a um grupo ou um movimento humanitário. Quando a pessoa fala, eu sou protetora de animais. Eu tenho uma missão de ajudar e resgatar todos eles. Independente se eu tenho essa estrutura para isso. A valorização do resgate em detrimento da prevenção. Hoje eu ouvi isso de uma veterinária, que eu gosto muito, e ela falou, a gente está enxugando gelo, a gente está patinando. Por quê? Se a gente salva 20, 30 numa semana, salva que eu falo assim, acolhe, resgata, uma ninhada, 2 ninhadas já ultrapassam em muito esse número. Então, se eu não atuar na castração para prevenir, se eu não atuar na disseminação da guarda responsável, pedindo que não coloque animal para cruzar, que não deixe dar a voltinha, que castre seu animal e que adote ao invés de comprar, esse excesso de animais em vias urbanas é tendência ao crescimento. Então, hoje nós temos um crescimento da situação de pessoas em situação de acumulação, existe um preconceito sobre elas, inclusive da própria família. Nós temos nesse ambiente pessoas e animais em sofrimento. Enquanto isso, nós temos a inércia dos gestores públicos que entendem que esse trabalho é da proteção, não é deles, então eles cruzam os braços, ficam quietos porque eu não provoco que eles atuem. Eu estou assumindo um trabalho que seria deles fazerem. Nós temos os animais e as pessoas cada vez mais negligenciados. Nem o próprio posto de saúde do local onde ele vive tem o registro do seu transtorno. Há pouco tempo que o SUS reconheceu o transtorno como síndrome de Noé. Ele era visto antes como TOC, como transtorno obsessivo compulsivo. Hoje ele já tem um CID. Amanhã, inclusive, nós vamos falar sobre isso na capacitação que vai ter amanhã de manhã. Vou até convidar vocês. E a saúde única, ainda mais distante da realidade. Nós temos aí alguns subtipos de pessoas em situação de acumulação. Esse subtipo, ele faz parte de um doutorado de um médico do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Corradassi,
e que nós aprofundamos nesse estudo com ele. Já está até publicado. Nós temos a pessoa que é o salvador missionário. Ele tem a crença que ele tem que salvar todos os animais, ele atrai os animais com comida, recolhe em excesso, tem essa compulsão e ele não doa, ele não consegue desapegar desse animal. A sua compaixão é tão exacerbada que ele não imagina ninguém cuidando desse animal como ele cuida. Ele tem a dificuldade em reconhecer as más condições gerais que os animais se encontram no ambiente que ele tem. Nós temos aquele que é sobrecarregado. Eu até coloco aqui que essa parte pode ter muitos protetores, pessoas que começaram a fazer o trabalho da proteção, resgatando um ou outro, e que perderam o controle, não castraram, os animais cruzaram dentro do próprio ambiente, perderam aí o controle na reprodução e continuaram fazendo novos resgates. Ele até reconhece o problema que ele tem. Ele até costuma nos procurar pedindo ajuda na castração, mas ele também tem dificuldade para doar. Por quê? Para ele fazer a doação desses animais, tem que estar todos castrados, vacinados. E aí? Exames prontos? Como que ele vai trabalhar tudo isso se da hora que ele acorda até a hora que ele deita, ele está fazendo o manejo desses animais, trocando de um espaço para outro, limpando a casa? Ele não consegue fazer as duas coisas. E o grupo menor, mas que infelizmente tem muito, é o explorador financeiro, o que acumula animais para ganhos primários ou secundários, seja ele procriação, seja ele lares temporários pagos. Ele constrói abrigos, ele está presente em vários resgates, ele faz vários vídeos apresentando isso aí, demonstra muito pouca empatia pelos animais, não sabe nem o nome deles. Porque, na verdade, diferentemente dos dois primeiros, ele não está ali por amor aos animais. Ele está ali por um objetivo próprio de se manter. Vocês vão ver, se der tempo de a gente falar dos casos trabalhados, nós temos um exemplo bacana para falar disso aí. Eu incluí esse slide até na última hora, que eu estou percebendo, gente, entre os colegas, entre os parceiros da proteção animal, que resgatam muito, eles estão com um excedente de animais em suas casas ou em lares temporários pagos, porque, em que pese toda a divulgação feita, não está tendo adoção. Nós tivemos um aquecimento da adoção no período da pandemia, novamente o ser humano olhando para si próprio, querendo uma companhia para ele, querendo uma companhia para a mãe, para o avô, para o filhinho, que não tem aula e que precisa de um animalzinho para brincar. Acabou a pandemia, tudo voltou ao normal. Teve abandonos em excesso, e hoje nós temos um quantitativo grande de animais nas ONGs, nos lares temporários, na casa de protetores, que a gente não está conseguindo conduzir. E isso está levando a uma precarização de recursos para cuidar direito desses animais. Então, esses membros da proteção, que não são pessoas com transtorno, que fazem todo o protocolo para doar, eles podem sofrer as mesmas complicações de uma pessoa doente. Exatamente porque eu não estou tendo a resposta da sociedade civil tão importante, que é trazer para dentro das nossas casas o animal em doação. Como que eu diferencio um protetor sobrecarregado de uma pessoa em situação de acumulação? Essa pessoa ela promove a adoção de animais, ela está presente nos eventos, ela faz anúncios doando, ela interage com outras pessoas que também fazem esse trabalho, ela tem limite sobre a quantidade que ela resgata ou ela é compulsiva. Toda e qualquer pessoa que bater na casa dela, oferecendo um saco de ração, não, você já cuida de 50, eu vou te trazer um saco de ração todo mês, você cuida de 51. Eu sei que você cuida bem. Ela pede ajuda, ela aceita aproximação para resolver o problema? Essas são as 3 perguntas básicas, gente. E, olha, muitos de nós podemos desenvolver esse transtorno, porque é ilusão falar que a proteção animal é um ambiente de alegria e de realizações. Nós lidamos diuturnamente com casos de sofrimento extremo, de perdas, de óbitos, de maus tratos, de angústia e ansiedade de não conseguir chegar a tempo.
E com isso aí, o nosso emocional já vai ficando prejudicado. Se nós não conseguirmos ajuda, voluntários, pessoas para nos darem as mãos no momento de um sofrimento extremo, a gente pode se trancar dentro dessa realidade e nos tornarmos uma pessoa doente. Então, é muito importante que nos primeiros sinais de depressão, de tristeza profunda, de não conseguir desapegar de um animal, de achar que nenhum adotante vai cuidar como eu cuido, nós procurarmos ajuda. Entre o nosso meio, ajuda psíquica com psicólogo, ajuda psiquiátrica, quando é o caso, parar um pouco, conseguir diminuir o número de animal sobre a nossa guarda e cuidar um pouco de nós. Porque se nós não estivermos bem, os animais também não estarão. E eu falo que nós produzimos pessoas em situação de acumulação, nós enquanto sociedade. Eu saio um pouquinho da proteção agora para falar. Porque muitos protetores que são aplaudidos nas redes sociais, eles, como eles se sentem participantes de um processo humanitário, e eles são aplaudidos, eles podem se encontrar nessa situação, sem espaço, sem recurso financeiro e um emocional deficiente. Mas como ele é aplaudido, como ele é chamado de anjo, de herói, ele se sente empoderado. Ele acha que tudo que ele está fazendo está certo, e ele não consegue agir racionalmente. Então, pela nossa omissão, pela nossa vaidade na hora de comprar um animal, pela nossa inércia na hora de colocar um animalzinho na porta de uma pessoa assim, eu posso estar produzindo novos doentes. Nós temos que lembrar que aqui nós estamos falando dos animais que estão junto com as pessoas. E eu posso afirmar a vocês que ambas as espécies entram em sofrimento. Não estamos com o olhar só focado nos animais, não. Eu conheço pessoas que passaram por esse processo, que estão em tratamento e não conseguiram ainda sair, sofrem muito. Vocês vão ver nos casos trabalhados que nós temos suicídio dentro da proteção animal. Protetores que não viram saída para a quantidade de animais e as despesas muito altas. Além disso, como elas não participam de evento de adoção, elas sempre têm aquele jargão para dizer que se não fosse ela, o animal ia morrer. Ela é a primeira a chegar quando ela sabe. Fora quem marca essas pessoas nos posts. Olha, eu vou marcar fulano porque ela vai lá na hora. Ela é um anjo, ela é um herói. Ela vai chegar primeiro e vai resgatar esse animal. Não dá chance nem de um protetor menos sobrecarregado chegar até lá e fazer alguma coisa. Gente, costuma ter óbito porque ninguém vai? Claro que costuma. Quantas vezes nós chegamos numa situação de resgate, o animalzinho já morreu, porque ele ficou ali 10 horas, 8 horas esperando alguém chegar. Mas está certo eu pegar aquela pessoa que já tem uma compulsão, já tem uma compaixão exacerbada e marcá-la, que eu tenho certeza que ela vai sair, pegar a primeira carona, o primeiro Uber e baixar em outro município, às vezes, e trazer esse animal debaixo do braço. Ela não tem condição de levar um veterinário no primeiro instante, porque ela já está devendo vários lugares, ela já está com várias contas sem pagar, mas ela vai tirar o animalzinho da rua, trazer para dentro da casa dela e dizer, olha, pelo menos ele não vai morrer na rua ali. Eu vou conseguir um lugarzinho para ele aqui. Depois, ela vai pegar essa foto e esse vídeo e ela vai para a rede social e vai pedir ajuda. Só que muitos não vão estender a mão. Tem uns que ainda falam assim, olha, mas eu não mandei você resgatar. E aí o que vai acontecer? Ela vai responsabilizar a sociedade como um todo pelo sofrimento e morte desses animais. A humilhação, ela vai passar por um processo de humilhação, sair pedindo as coisas, gente, por incrível que pareça, não é fácil, tá? É humilhante, ela escuta o que ela quer e o que ela não quer, e o sofrimento dela aumenta e dos animais também. Mesmo banalizando o sofrimento, porque você tem ali, nós estamos falando, gente, de 70 animais, 50 animais, 100 animais. Eu não falei no primeiro slide, acho que eu me esqueci, mas o número de animais não é determinante para a gente dizer se a pessoa está em situação de acumulação ou não. Às vezes, nós temos pessoas aí com 50 animais, 40 animais, que ela tem uma fonte de renda e uma condição de tratar de todos muito bem. São animais dela, ela nem coloca para doar. Nós temos produtores também que têm 50 animais, 40 animais para doar,
e fazem um trabalho hercúleo para dar um bom destino para eles. Mas nós temos pessoas com 10, com 8, com 15, que estão sofrendo do transtorno. Elas não conseguem desapegar desse animalzinho. E o espaço que elas têm e a condição financeira que ela tem não permite que ela tenha nem 2, nem 3, quanto mais 15. Então, essas coisas têm que ser reparadas na hora da gente ajudar, porque a ajuda é diferente. Se eu chego para ajudar uma pessoa em situação de acumulação, enchendo a casa dela de ração, enchendo a casa dela de insumo, e vou para minha casa com a consciência tranquila, eu falo por mim, você não está ajudando essa pessoa. Você está matando a fome daquele animal no primeiro instante. Mas isso pode trazer uma compulsão maior ainda. A ajuda que essa pessoa precisa, ela é multifatorial. Vocês vão ver isso mais para frente aqui. Os casos de acumulação de animais chegam para a gente como? Para a proteção animal de forma geral. Vizinhos e familiares incomodados com barulho, odores, indícios de maus tratos. Quem consegue ficar ao lado de uma casa que os cachorros choram, brigam e latem 24 horas? Denúncias por meio dos próprios protetores e simpatizantes que vão levar uma ração, vão levar uma doação e se deparam com a situação. Vêm nos pedir orientação. Familiares, gente, isso aqui acontece demais. Eu fiz até um slide só sobre isso. A nossa ONG recebe pelo menos uma vez por semana mensagem assim: olha, o meu tio faleceu, ele estava internado com Covid, ele faleceu. Ele deixou 10 cães, você pode vir aqui recolher? Aí eu pergunto, mas a casa era própria? Ah, era sim. E os móveis dele, a televisão, a geladeira, a gente vai dividir com a família. Então, mas os animais são como filhos do seu tio. Era importante para ele. Ah, mas ninguém quer os animais na família. A primeira coisa que eles pensam em abrir mão são dos animais. Não importa o vínculo que essa pessoa que faleceu tinha com eles. E não é só falecimento, não, é impedimento também. Se a pessoa está internada, se ela adoece, se ela perde a mobilidade. Na mesma hora, eles querem procurar um local para desovar, desculpa o termo, todos esses animais. Raramente acontece, mas já aconteceu da própria pessoa em sofrimento vir nos procurar porque ela não aguenta mais, ela não vê saída. Essa situação é a ideal, porque ela abre as portas para a gente ajudar. E aí a gente consegue fazer um trabalho, mesmo vendo o sofrimento dela perto da gente, porque cada um que sai para adoção, é uma perda homeopática que ela tem, e a gente sempre aconselha que ela faça um tratamento com psicólogo paralelo ao que a gente está fazendo. E, algumas vezes, pela imprensa, órgãos públicos e as redes sociais. Eu coloquei exatamente aqui para situar, nós atendemos um caso há um tempo atrás, de uma senhora que morava sozinha com seus gatos, e ela ficou 8 dias morta dentro de casa, sem nenhum vizinho ter notado. E eles só notaram porque os gatos pararam de miar. E aí, quando a Defesa Civil entrou lá, com a proteção, obviamente, a maioria já tinha morrido, preso em gaiola, porque ela não queria que os gatos dessem voltinha, que ela tinha medo de ser envenenado. Então, a maioria ficava em gaiola. Ela teve uma morte súbita. Como ela era invisível para os vizinhos não se importavam com ela, os parentes não visitavam. Morte aproximadamente há 8 dias, e muitos animais vieram a óbito. Poucos se salvaram. E aí, quando você conversa com algumas prefeituras sobre um assunto desse, quando você fala da acumulação de forma geral, eles falam, mas não está difícil de resolver, não. A pessoa acumula também inservíveis, entulho, lixo, garrafas PET, sacola, sim. A gente para o caminhão da limpeza urbana lá e manda recolher. Não está difícil de resolver. A gente vai aí com posto de saúde, vigilância sanitária. Aí eu pergunto, mas e os animais? Para onde eles vão? Ah, para o CCZ, claro. Essa é a resposta que eu mais ouço. Agora não mais, porque agora a gente já tem algumas formas de lidar com isso. Uma situação que eu vou citar aqui, nos casos trabalhados, já encheria o nosso CCZ de Belo Horizonte. Um único caso. O CCZ em BH hoje, ele é transitório. Os animais ficam lá até serem castrados e serem devolvidos.
para onde foram recolhidos. Ou eutanasiados quando eles têm uma virose que pode contaminar, uma zoonose que pode contaminar as pessoas. Lá não é um abrigo, graças a Deus, aqui nós não temos abrigo para virar um depósito de animais em sofrimento. Nós já tivemos essa realidade aqui. Graças a Deus não temos mais. E quando eu ouço esse tipo de resposta, até muitas vezes em despachos de juízes, obrigando o CCZ a recolher, eu falo, gente, eu tenho certeza que uma pessoa dessa nunca visitou um abrigo público. Ele nunca entrou dentro do CCZ, ele não sabe o que é animais disputando espaço, alimentação e atenção. Muitos morrem ali, não é nem por briga, é por depressão mesmo. Eles não conseguem disputar comida. Além disso, nós temos aí muitos tutores que medicam os animais por conta própria. Mesmo a gente sabendo que não deve, que não pode, ele não tem recurso, gente. Ele não consegue levar todos os animais no hospital veterinário. Mesmo locais, como aqui em Belo Horizonte, que tem um hospital público veterinário, recente, né? Foi inaugurado aí há um ano e pouco, o número de atendimentos lá ainda é muito pequeno diante de uma situação de acumulação. Então, nós temos que levar o veterinário até dentro dessa casa, e não o contrário. Por isso que muitas vezes ele medica errado, não medica, ele mesmo faz avaliação, dá errado. Quando a gente chega lá, o animal já está quase morto. Então, o que a gente percebe? Que essas pessoas sobrecarregadas, incompreendidas pela maioria, inclusive de nós, protetores, humilhados muitas vezes por familiares. Eles adoecem psiquicamente e levam consigo o bem-estar dos animais socorridos. É o que a gente percebe no dia a dia. Bom, chegou para a gente o pedido de ajuda ou a denúncia. O que a gente faz com essa informação? Como que a gente orienta? E como que a gente aborda, cria um vínculo, se for uma pessoa em situação de acumulação? Essa questão do vínculo, gente, ela é muito importante. Para que a pessoa abra a sua intimidade. Uma casa que muitas vezes não deu tempo de limpar, que a sala não é mais sala, que o banheiro não é mais banheiro, que a cozinha há muito tempo não se cozinha. Ela virou locais onde os animais moram. Tem que ser alguém que vai ter respeito por essa pessoa, empatia por essa pessoa doente. Ela não vai abrir a porta para qualquer um. Essa pessoa do elo pode ser qualquer um, pode até ser um agente de endemia, que passa lá sempre e dá um tchauzinho para ela. Mas alguém da confiança dela, que não vai julgar, que não vai apontar o dedo, é a principal pessoa nesse processo. Através do elo é que a gente consegue fazer a ajuda chegar até lá. O que a gente percebe quando a gente entra numa casa de uma pessoa com transtorno? Na maioria dos casos. Indícios de maus tratos, que ela nem percebe na maioria das vezes, ou se percebe não tem como resolver. Uma poluição enorme, tanto sonora, como odores, como vetores de zoonoses. Sofrimento psíquico da pessoa, não se consegue conversar, chora muitas vezes, fala alto, fecha a porta na cara da gente, entende que a gente está querendo levar os animais embora. Inclusive, tem um caso curioso que aconteceu comigo, que eu custei a fazer o elo com uma pessoa. Quando eu consegui, eu entrei na casa dela a segunda vez, tinha uns animais pequenos, eu falei, nossa, esse aí vai ser muito fácil da gente doar. O que aconteceu? Eu nunca mais entrei lá. Ela nunca mais deixou eu entrar. Eu não cometo o mesmo erro hoje. Você nunca pode falar de tirar os animais de uma pessoa que está doente de cara. Porque talvez, gente, vocês vão perceber isso no guia, que a gente vai falar daqui a pouco, muitas vezes a gente nem vai conseguir retirar o animal de lá. Muitas vezes isso aí vai ser controlado a população, cuidado dentro da casa da pessoa com transtorno. Ela não vai permitir que nenhum saia em doação. Bom, ruptura de vínculos familiares, praticamente todos. Filho não suporta, marido já acabou o casamento, família já desistiu, não, eu não vou lá, eu não dou conta, eu não consigo entrar dentro dessa casa, ela é doente, ela é louca. Até esse termo a gente escuta, né? Eles são extremamente solitários. Vizinhos e familiares, quando batem na porta, normalmente é para reclamar, né? Riscos de acidente. Tem muito risco de acidente, inclusive patrimonial. Tem casos que a Defesa Civil
proíbe a pessoa de continuar lá e ela não tem aonde ir, porque ela pode ir para a casa de parentes, mas eles não aceitam os animais. E os altos custos de manutenção, né, gente? Todos nós aqui, ou a maioria de nós que está aqui hoje nesse treinamento, nós temos muitos animais. A gente sabe o que é um custo de ração, medicamento, consulta. Imagina uma pessoa manter uma quantidade enorme de animais sob sua guarda, mesmo pedindo ajuda nas redes sociais. Bom, essa abordagem inicial com a pessoa envolvida, ela abre as portas para a gente. E aí, a gente entrando, a gente vai identificar os aspectos sociais. Se ela tem alguém junto dela, se ela é sozinha, como que está a higiene pessoal, como está a parte de saneamento do local, o que ela precisa de imediato, se vai ter recusa em desfazer dos animais ou não, se aceita a aproximação, se ela reconhece que ela está exagerando na lida com os animais. A gente costuma passar até no posto de saúde antes, para ver se tem um histórico de algum machucado, algum acidente. Já percebemos, inclusive, casos com violência doméstica, que acontecia muito. Para quem estuda mais o transtorno, eu não sou a melhor pessoa para dizer, mas amanhã, na capacitação, vocês vão ver uma psicóloga, uma psiquiatra falando do gatilho e que inicia uma situação de acumulação. Todos passam por um gatilho emocional. E acreditem, nós temos casos de pessoas com transtorno que já apanhavam dos seus companheiros. Já existia uma situação de violência doméstica, ou de uma perda de um ente querido, de um casamento desfeito, de uma morte. Cada um tem um motivo para estar com essa doença psíquica piorada, na maioria dos casos. Às vezes já tinha até animal, mas não chegou nessa situação, né? Ela chega depois que esse gatilho é acionado. E nós observamos também que quando a gente entra na casa, quando é casa de protetor, quando é um lar temporário pago, ou não, um lar temporário solidário, e que a pessoa perdeu o controle da situação, vai entrar naquele campo que a gente colocou do desorganizado, tá? Bom, por enquanto, o que a rede de proteção animal, se eu posso chamar assim, atua num caso desse? Pelo menos é o que a gente vinha fazendo e que hoje a gente corrigiu um pouco esse prumo aí. A gente elenca a prioridade, depois que a gente percebe o transtorno, mobiliza a rede existente ou o protetor parceiro mais próximo, realizamos uma avaliação prévia para sabermos quais insumos a gente vai gastar, procuramos um veterinário parceiro, pedimos abrigo temporário solidário quando é necessário retirar os animais. Tem casos que, infelizmente, a gente chega nisso aí. E esse é, de longe, o maior desafio, o destino para os animais. Acionamos diretamente alguns órgãos competentes, no caso, a Polícia Civil ou Ambiental, quando é necessário. Usamos as redes sociais para ampla divulgação e assumimos todos os custos com a participação de simpatizantes. Às vezes, nós conseguimos parceiros veterinários, gente, mas isso é muito raro. São poucos os que nos ajudam, porque, infelizmente, quando eles fazem sem cobrar ou cobrando um preço social, costumam ter pares que reclamam deles. Então, nós temos poucos parceiros veterinários que nos ajudam nessa situação. Quando é denúncia mesmo que já vem com aquela história de maus tratos. Às vezes chega até para a polícia antes da gente. Nós evitamos, dentro do possível, a gente evita muito a criminalização. Poucos os casos que nós atuamos até hoje, que os maus tratos, a pessoa tinha conhecimento que estava praticando os maus tratos. A maioria não percebe, exatamente por causa do transtorno. Então, não tem que ter aí um processo nas costas, a polícia chegando, toda fardada na casa da pessoa, ela se perde na maioria das vezes. Mas qual que é a diferença entre um caso e outro? É o que nós falamos lá atrás. Há um ganho financeiro, há uma exploração, a pessoa está usando os animais para benefício próprio, ou ela é uma pessoa que evidencia um transtorno e que não está conseguindo lidar com a situação. A gente pode afirmar que, em muitos casos,
de pessoas em situação de acumulação, o crime de maus tratos pode não ser intencional. Eles estão doentes, mas para isso é necessário uma perícia, é necessário um estudo do caso. E muita gente que presencia, a gente já deparou muito com isso também, o vizinho falando, olha, eu estou te denunciando, mas eu não posso aparecer porque eu sou vizinha. Eu tenho medo, eu não sei o que pode acontecer comigo. Mas eu já liguei no 181, nada adiantou. Por quê? Porque a pessoa quer que tire o animal dali. E aí a gente vai voltar na mesma questão, nós vamos tirar o animal para onde? Hoje, quando a polícia vai até um local, que ela tem que retirar o animal, porque já está evidente os maus tratos, ela hoje não tem opção. Às vezes o CCZ tem alguma baia provisória para o animal, ou consegue um depositário fiel, mas é muito difícil, gente. Então, muitas pessoas ficam desestimuladas de procurar ajuda, temem, principalmente quando é parente. Olha, eu não vou denunciar, não, porque senão ele vai preso, quem vai cuidar dos animais sou eu. Então, eu prefiro deixar do jeito que está, faz de conta que eu não estou vendo nada. Traz para a gente, querendo que a gente faça a denúncia e que a gente assuma os animais se for percebida a situação de maus tratos ali. Bom, essas duas perguntas eu acho que a maioria de nós faz todo dia. Como que a gente vai cuidar dos animais ainda dentro da casa do assistido e para onde levar os animais se tiver que recolher. Gente, isso aqui é um grande desafio e para isso hoje a gente tem aí, desde março de 2021, esse informe técnico que a SEDA, do Ministério Público, publicou em conjunto com a UFMG. E aqui nós vamos ter checklist, protocolo, a questão do manejo desses animais, o manejo ético, né? Direcionada às pessoas em situação de acumulação. Desse informe técnico, vocês vão ver lá que a gente sugere formar um comitê, que a gente chama de CIASA. Esse comitê, ele é intersetorial. Não adianta pensar que só a proteção animal vai resolver, que a proteção com o Ministério Público e a delegacia vai resolver, que a proteção, Ministério Público, delegacia, Secretaria Municipal de Saúde vai resolver. Ou seja, no comitê, nós vamos ter vários atores, cada um cuidando da sua área. O caso tem que ser levado para lá, estudado, e aí nós vamos ter um psicólogo, vamos ter um veterinário, que é a pessoa imprescindível nesse processo. Vamos ter o Ministério Público, quando for o caso de judicializar. Podemos precisar da polícia em alguns casos, mas para atuar tem que ser, no mínimo, esses atores. Muitas das vezes, até a Defesa Civil vai ter que estar com a gente. Então, o que a gente propõe nesse informe técnico, e amanhã, no lançamento do guia completo, atenção às pessoas em situação de acumulação, pela SEDA, vocês vão perceber como que esse assunto ele é complexo e como que ele é multifatorial. Não adianta folhear o guia procurando a solução. Eu vou lá para o capítulo final, aonde fala assim, como resolver a situação. Nós não vamos encontrar, porque os casos não são iguais. E as soluções também não. E aí, quem participa de live, quem participa de capacitações, a gente escuta muito falar nessa questão da saúde única. Hoje a medicina do coletivo veio para ficar, medicina de abrigos, e que fala do meio ambiente, animais humanos e animais não humanos em conjunto. Só que eu sinto uma diferença, gente, muito grande, quando esse conceito de saúde única é falado por pessoas ligadas à proteção animal, a veterinários parceiros. Eles olham o animal com a ciência, eles olham com compaixão da evolução enquanto espécie no mesmo planeta que deveria ser a casa de todo mundo. Mas quando esse conceito sai da boca de outros profissionais ligados à vigilância epidemiológica, sanitária, e que não tem essa visão da ciência, acreditem, o olhar dele vai estar no vetor de zoonose. Esse animal ele tem que ter a sua reprodução controlada, o acesso às pessoas restringido e até mesmo serem eutanasiados, de alguma forma. Então, esse conceito de saúde única, a gente tem que trabalhar para que ele seja amplamente falado, mas vivido por todos nós. Hoje está um momento bom de falar isso, a gente tem a esporotricose bombando aí na nossa porta, nos gatos,
A Lei 14.228 veio proibindo a eutanásia em zoonoses que são curáveis. Ao mesmo tempo, a gente não tem aonde colocar o animalzinho para ser tratado. E aí? É um vetor de zoonose, mas ele é um animal, ele tem sofrimento. Nós vamos deixar esse animal sofrer até a morte? Ou vamos abraçar o problema enquanto sociedade? Esse animal não brotou no asfalto, ele não chegou ali com uma mágica, ele teve um tutor que abandonou, ou que foi negligente, ou alguém que deixou sua gata cruzar e teve filhotes, e virou uma colônia. Então, esse chamamento da sociedade para resolver o problema, a gente tem que fazer todo momento, tá? Porque nesse ambiente complexo é que surge o protetor. E esse protetor, ele pode se tornar uma pessoa em situação de acumulação, porque eu tenho uma ausência de guarda responsável. Eu tenho uma preferência de comprar ao invés de adotar, pela minha vaidade. O animal é quase um complemento de mim. Se eu saio com um porte médio, caramelo é diferente de sair com um Ruda Pomerânia. Eu sou uma pessoa chique porque eu tenho animal de raça. Uma falta de capacitação da própria proteção. Muitos de nós não se capacitam por não terem tempo para isso. Nem a própria legislação que defende os animais, a maioria de nós não conhece. Porque o nosso foco está no resgate. Inclusive, o ativismo ele é desvalorizado pela maioria das pessoas em detrimento ao resgate. Hoje, quem aparece nas redes sociais, quem é ovacionado, aplaudido e reconhecido, é o protetor de resgate. Aquele protetor que vai para dentro da Câmara, dentro da Assembleia, que levanta cartaz, que procura o secretário de Saúde, o secretário do Meio Ambiente, para legislar, para trazer novos centros de esterilização, para trazer benefício para a população, ele não é visto por nós. A gente precisa atuar na origem do problema, aonde ele começa. Porque depois dele instalado, nós vamos precisar de pessoas para adotar esses animais em excesso. Se a gente trabalha na origem, na castração, na legislação, na cobrança do Prodevida, que é um programa fantástico do Ministério Público, do SEDA, tudo isso é o ativismo, junto com o protetor de resgate, que faz acontecer. As duas partes têm que caminhar de mãos dadas. Tá? O resultado da ausência de tudo isso aí é o crescimento desordenado da proteção animal. Um desequilíbrio que prejudica a realização. E muitas vezes a gente é mal visto exatamente por causa desse desequilíbrio. Inclusive no meio veterinário, eu arrisco dizer. E quando chega um protetor lá, eles falam, ih, já chegou aquele protetor. Protetor que vai exigir de mim um preço menor, vai exigir de mim um tratamento diferenciado, vai falar o que ele tentou fazer em casa e não deu certo, vai me ligar sábado, 11 horas da noite. Muitas das vezes é assim que a gente é visto por alguns veterinários que não entendem o que a gente faz. E sabe por quê que muitos não entendem, gente? E eu prezo muitos veterinários. Não existe proteção animal sem veterinário. Não existe. Eles são muito importantes nesse contexto. Mas quem vai para a rua, quem resgata, quem faz esse animal chegar até os consultórios, é a proteção, na maioria das vezes. Então, eu digo que os dois andam juntos. Um prestou juramento para isso, o outro usou a sua compaixão, o seu olhar senciente. Então, hoje, muitas vezes, quando esse protetor tira o animal da rua e leva para dentro de casa, a gente costuma dizer que esse sofrimento só mudou de lugar. Ele saiu da rua e foi para trás de muro. E depois que ele está atrás de muro, quem marcou essa pessoa para resgatar, fica naquela sensação do dever cumprido e fala, o animal foi resgatado. Nunca mais procura saber como que ele está, se esse protetor está precisando de ajuda, se esse animal passou pelo veterinário, se ele teve o mínimo de dignidade possível. E aí, mais uma vez, o sofrimento é real e o tempo todo vai estar presente diante da gente. A sociedade civil, todos nós, estamos presentes na origem desse problema. Eu consigo dizer, de 30, 40 anos atrás, até porque eu já nasci na proteção, e eu falo, gente, a cada dia que passa, olha só, a Cavacinha de Belo Horizonte, a zoonose de Belo Horizonte, já está nas animais anos e anos e anos e anos. Ativistas que eu respeito muito, eu não vou nem citar nomes, porque eu não quero esquecer de nenhum. Todos eles foram fundamentais para acabar com a eutanásia por câmara de gás em Belo Horizonte.
Mas nem matando todos esses animais que foram mortos anos e anos, diminuiu a quantidade de animais errantes. Então, está mais do que comprovado, não só por isso, mas por artigos publicados, que a eutanásia não é controle populacional, não diminui o número de animais. O que vai diminuir é a castração, a educação para a guarda responsável, às vezes vai restringir a tal voltinha que o gato dá. Então, se a sociedade civil está presente na origem do problema, fatalmente ela vai ter que estar na solução. De nada adianta todo esse nosso movimento se ela não adotar e levar para dentro do seu lar esse animalzinho que a gente resgatou. Então, é muito importante a gente saber que esse transtorno de acumulação, ele pode não ter cura, como vários outros problemas psíquicos. Não adianta também eu entrar na casa de uma pessoa doente, fazer o trabalho, tirar os animais, castrar, vacinar e doar, ir embora e nunca mais voltar. Se ela não tiver o controle do posto de saúde, se os familiares não voltarem para dar um abraço nela, tomar um café, levar a um psicólogo, mesmo contra a vontade dela, trabalhando a cabeça dela da necessidade, ela vai voltar a acumular, porque é um transtorno compulsivo. Essa frase eu achei muito interessante, né? Achar que existe um grupo de pessoas que nasce para serem anjos dos animais é muito cômodo para a sociedade. Eu não tenho que me responsabilizar, porque tem um grupo que chama Proteção Animal que faz tudo isso. Eu passo ali R$10 de Pix para ele, R$15, eu dou um remedinho que acabou de sobrar aqui da minha casa e fico com a minha consciência tranquila. Mas eu não abro mão de comprar o meu animal. Eu não abro mão de não ter nenhum na minha casa. Ou, às vezes, eu tenho um lá no meu sítio, para tomar conta do meu sítio, ou um gato que eu deixo lá uma ração para ele de vez em quando, para matar rápido. Essa sociedade civil, que somos todos nós, é total responsável pela situação que nós temos hoje. Esse adoecimento ele é progressivo, gente. E se a gente não atuar rápido, daqui 1, 2 anos, é possível que a gente volte com outro estudo desse aqui, com números muito mais alarmantes do que nós temos hoje. Bom, nós estamos aí com 1 hora praticamente de apresentação. Qual a conclusão que eu posso dizer? Estou falando em meu nome, em nome da nossa ONG, Rock Bicho. As ações hoje realizadas junto às pessoas em situação de acumulação não são de responsabilidade nossa, da proteção animal, e sim do poder público. Totalmente. A rede de proteção animal, ela pode dar o apoio necessário para viabilizar ações, mas nunca ser a única responsável, como vem acontecendo. Além disso, nós, protetores, precisamos buscar capacitação. A gente precisa conhecer as ferramentas que a gente tem para nos ajudar. A presença da medicina veterinária como parceira é fundamental. Preços, condições acessíveis, respeito por nós, empatia, se colocar no nosso lugar. Precisamos muito ter essa aproximação com veterinários. E eu falo do lado de cá também. Nós, protetores, precisamos respeitar os veterinários. Ouvi-los. Eles é que estudaram para dizer o que a gente tem que fazer. Muitas das vezes, no nosso desespero, na nossa doença, a gente não trata bem o veterinário. Nós precisamos mudar isso aí. A parceria, como está acontecendo agora. Gente, que dia nós que somos mais antigos, que a gente ia imaginar que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ia abrir as portas para um protetor. Olha o momento rico que Minas Gerais está, que Belo Horizonte está. Nós temos uma delegacia exclusiva para a gente. Nós temos 5 centros de esterilização funcionando, caminhando para o 6º. Nós temos uma comissão interinstitucional dentro do Conselho Municipal de Saúde. Público, que pode ser acessado por qualquer um de nós. Nós já avançamos muita coisa. É pouco, ainda é, mas a gente já avançou muito. Nós temos um jargão na mão, defendido por ativistas que eu respeito, que chama Lei 21.970. Essa lei, a gente coloca ela debaixo do braço, a Marcela está aí no interior, a lei debaixo do braço. Essa lei dá ao promotor o direito de cobrar, de fazer justiça com o prefeito. Senhor prefeito, essa lei é estadual. O senhor tem que cumprir o controle populacional. O senhor tem que dar educação nas escolas. A lei diz isso, não sou eu que estou falando. Então, gente, essa parceria entre o gestor público, universidade, rede de proteção, veterinários,
Ministério Público, autoridades policiais, elas só vêm enriquecer. Nós temos que, cada dia, trazer mais pessoas para essa rede. Porque as pessoas em situação de acumulação, nós estamos num momento de alta. Temo até que piore, porque a adoção não está acontecendo. E o número de animais em abandono está crescendo. Essa matemática não vai fechar. E, principalmente, esse ano é um ano de eleição, nós temos que preocupar muito com o parlamentar que a gente vai colocar para defender os animais, sendo na esfera municipal, estadual, federal, não importa. Quem tem essa visão senciente? A visão do animal como habitante do planeta, que vai poder falar com a boca cheia, saúde única, que vai defender um protetor, que vai propiciar para a gente atendimentos a baixo custo, que vai ver que o número de castrações ainda é insuficiente. Quem faz isso, gente, é o ativismo junto com a política pública. Não impede que nós, que atuamos no resgate, eu falo nós porque a minha bagagem toda é de resgate, como eu disse aqui no início, eu entrei com ativismo atrasada, não foi depois de muitos e muitos anos, enxugando gelo, e via que no meu redor a coisa não melhorava. E hoje eu tento atuar um pouquinho que seja nessa prevenção. É a conclusão que eu trago para vocês. Os próximos slides são casos trabalhados, que eu gostaria de pedir 1 minuto de atenção, se vocês concordarem, que já era para estar abrindo agora o tempo para o diálogo, para dúvidas, para perguntas. Se vocês quiserem, eu passo rapidamente aqui alguns casos para vocês, nós atuamos, para ver se vocês se identificam com essa situação. Continuamos aqui ou paramos para as perguntas? Eliana, acho que escolhe assim, uns 2 casos que você vê que são mais emblemáticos, mas para poder expor para a gente. Pode ser? Pode ser. Olha só, então eu vou trazer o orfanato. O orfanato era uma protetora, gente, desorganizada, que devido à pressão da família, dos familiares e dos vizinhos, ela não deu conta, ela não enxergou a saída. Quando nós fomos acionados, infelizmente, ela já tinha tirado a própria vida. Nós conhecemos a mãezinha dela, que é viva até hoje, e por causa de um grupo de protetor muito sério e muito atuante, todos os animais foram tratados e doados. Tá? Ela deixou uma carta, ela fez um pedido, que os filhos dela fossem bem encaminhados. Se isso fosse hoje, na época deviam ser em torno de uns 50, 40 animais, 40 e pouco fora os filhotes. Como seria hoje, gente? Isso aí tem uns 3 anos, no momento que a gente conseguia, uns 4 anos, no momento que a gente conseguia doar com mais facilidade. Como seria hoje a gente ter 40 animais, porte médio? Olha a situação do pelo, mãezinha parida debaixo da madeira, animais com espólio corporal baixo, muita sujeira, porque os próprios animais espalhavam a ração, não tinha quem limpasse, né? Houve, inclusive, uma fala dos vizinhos. Chegaram a chamar o CCZ para recolher os animais. Só que esse grupo trabalhou tão bem e teve tanta ajuda aí de parceiros que eles conseguiram doar todos, tá? Essa mãezinha, até hoje, ela virou a mãe adotiva dessa protetora, que vai todos os dias lá dar maior assistência para ela. Então, esse é um caso que não está distante da gente. Vamos tomar muito cuidado para que os protetores não se tornem invisíveis. Aqueles que a gente acha que está com 100, com 120, com 150 animais, mas que está dando conta do recado, porque ele está recebendo ração, ele está recebendo ajuda, e ninguém sabe como está sendo a vida dele lá dentro. E eu vou trazer esse caso aqui. São muitos que a gente tem, né? Esse caso aqui era de uma procriadora. Ela é vítima de violência doméstica. Quando eu a conheci, ela tinha 83 anos. Hoje ela tem 86, 87 quase. Mora sozinha. Um histórico de violência doméstica relatado pelo próprio posto de saúde. E os animais, vocês estão vendo que é tudo consanguíneo. Se tiver algum veterinário ouvindo aí, vai entender. Muitos sem perna, sem olho, cego, surdo. Por quê?
foram procriando entre parentes. E, à medida que eles iam comendo, eles iam cruzando, muitos não andavam, tá vendo? Nós conseguimos castrar todos os animais, junto com o CCZ de Belo Horizonte, uma atuação muito bacana, junto com 2 veterinários parceiros, que nem fizeram questão de ter o nome deles envolvido, com muita boa vontade, assim, foi um trabalho bem bacana. Castramos praticamente todos, porque tinham filhotes na época que não tinham idade ainda para castrar, e fizemos uma pequena reforma no barracão dela para ela morar. Aí eu digo para vocês, como é que ela está hoje? Esse é o imóvel já reformado, olha. Olha o canil que nós fizemos para ela, colocar os animais. Do momento que a gente começou a atuar até o momento que a gente foi embora, morreram cerca de 20 e poucos animais, vacinados, castrados, mas de briga, de doenças consanguíneas e tudo. Olha só. O imóvel reformado, banheiro que ela não tinha, canil pronto. Está vazio até hoje, gente. Ela se sente um próprio animal, ela quer ficar no meio dos animais do lado de fora. Ela não quis entrar para dentro da casa, mesmo participando de todo o processo. Não há problema financeiro, a renda dela é compatível para cuidar dos animais. Não tem filhos, o esposo morreu e a família nem se aproxima dela. Mas todo dia perguntam pela saúde dela, se vai ser interditada ou não, sabe por quê? Porque o lote onde ela mora é muito bom, é numa zona nobre de Belo Horizonte, é um lote grande, e eles querem que ela seja interditada pelo Ministério Público, inclusive, pela Promotoria do Idoso, para eles poderem assumir sem os animais o espaço. Só para finalizar, vocês devem ter visto os 47 pitbulls de Sabará, que eram mantidos nessas correntes aí, em torno de 10 quilos, para rinha. Muitos não conseguiam nem ficar de pé, com problemas de patela. Esse foi o ambiente que nós achamos lá. Agora, imagina, a gente doar 47 animais que foram treinados para ataque. Foram aí 2 anos de uma luta muito grande do grupo de proteção, com médicos veterinários, com o grupo da UFMG, que brilhou nesse trabalho aqui, com o projeto Adote Pitbull, que, assim, olha a fisionomia dos animais após o tratamento. Não vai dar tempo da gente passar todos os outros. Esse caso, a gente está trabalhando nele agora, que são 104 gatos, no local que a gente começou a castrar, para tentar conter a procriação. Bom, é o que eu trouxe aí para vocês, é uma frase da Jane Goodall, né? Que o mínimo que a gente pode fazer é falar por eles. É isso que nos tornou protetor. Nós poderíamos ter escolhido outro trabalho voluntário. Nós escolhemos falar por quem não tem voz. Então, nós somos a voz deles, né? O que eu sugiro é que a gente mude o eu, essa frase, por nós. Cada dia que passar, a gente está mais junto dos veterinários, das universidades, de outros protetores, e fazendo o melhor por eles, né? Nós estamos começando a conhecer o transtorno. Amanhã a gente vai ter uma capacitação maior sobre isso, e que eu convido todo mundo a participar. E estou aberta aí para perguntas e dúvidas, se alguém precisar de falar comigo. Muito obrigada aí pela paciência ao me ouvir. Desculpe as falhas, tá? Com o tempo. Eliana, parabéns pela sua exposição. E queria agradecer também por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e toda a sua sensibilidade. Você conseguiu abordar muito bem um assunto que é tão complexo e em pouco tempo. Então, queria realmente agradecer. Assino embaixo, né, tudo que foi dito aqui hoje. Realmente é um desafio. E para enfrentar esse desafio, é necessário uma atuação conjunta dos protetores, da sociedade civil como um todo, do poder público, das famílias. É um problema, assim, o poder público, como foi dito ali, não é um favor que o poder público faz em agir nesses casos, né? É um dever do poder público. O poder público inclui o Ministério Público, município, Estado, tem o dever de proteger o meio ambiente, e aí incluída a saúde dos animais, e também de proteger a saúde das pessoas. Então, é necessário um enfrentamento
multidisciplinar, né? Você até mesmo citou esse comitê, que seria o ideal que fosse instalado em cada município, talvez, com profissionais de diversas áreas, né, para poder tratar o problema de forma global, de forma integrada, porque se você enfrenta só a questão de saúde mental da pessoa, tem a questão dos animais também que deve ser cuidada. Então, há realmente necessidade, por exemplo, de intervenção da assistência social, porque às vezes essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade social e econômica, às vezes ela não tem recursos para cuidar desses animais. Outra questão também que eu acho que é importante destacar, já foi dito, mas vou repetir, né? Que nem sempre há crime de maus tratos ali, porque às vezes aquela situação de baixo nível de bem-estar dos animais se dá de forma não intencional pela pessoa, a pessoa ali está doente, está fazendo o seu melhor para tentar suprir as necessidades, mas às vezes não é suficiente. Então, nem sempre haverá ali um crime de maus tratos. Se houver um crime, aí entrando na questão do direito, o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais diz que, havendo um crime ambiental, que o animal ele deve ser apreendido e destinado a um lugar específico. Aí fala zoológicos ou entidades que possam ter a guarda desses animais, ainda que provisória, né? Hoje o ideal seria que seja uma guarda provisória até que seja feita a adoção desse animal. Então, esses animais teriam que ser recolhidos. Isso também é um problema, porque às vezes não tem, né, para onde levar esses animais. Um outro problema também que a gente vê às vezes, a própria pessoa não aderir a essa intervenção. Mas o ideal é que esse enfrentamento ao problema se dê inicialmente de forma consensual e amigável, articulando ali de forma coordenada a atuação do poder público, da família, da pessoa e da sociedade civil, e apenas se necessário, né, aí sim a gente parte para a questão judicial, vai até o poder judiciário e pede a intervenção, quando, por exemplo, o poder público se omite no seu dever de promover a proteção ambiental e a saúde pública e saúde individual daquela pessoa que está em situação de acumulação. Então, é basicamente isso assim, que eu queria destacar. Eu vi que foram feitos alguns comentários aqui. A Carla Roberta e a Lúcia parabenizando, a Ana Liz parabenizando pela palestra. A Patrícia Dutra aqui disse que os animais são a família das pessoas com transtorno de acumulação. O melhor é manejá-los onde estão. Aqui em Caeté, por muitos anos, conseguimos fazer isso, até a prefeitura intervir. É uma situação complicada. Tem até um caso que o Ministério Público interviu, eu não vou citar nome nem lugar, mas o poder público ele teve que construir um canil na casa da pessoa, primeiro porque eu acho que não tinha nem para onde levar, e também porque foi verificado no local que são feitos estudos, né, para ver a situação. E foi verificado que os animais tinham carinho pela dona e a dona tinha carinho pelos animais. Então, naquele caso em concreto, porque aí nesse caso vai ter um protocolo de atendimento específico, né, Eliana, para cada situação. E naquele caso se verificou que a melhor alternativa seria deixar os animais com essa pessoa. Então, o município ele foi obrigado a construir um canil na casa da pessoa, por meio da assistência social, fornecer uma quantidade de ração por mês. Essa pessoa contou também com doações da sociedade, e aí os animais puderam ser mantidos na sua companhia. Até porque, realmente, em grande parte dos casos, são pessoas mais solitárias, né, que não têm uma convivência familiar muito significativa. A Patrícia Dutra disse também que os gestores públicos é dever deles, né, cumprir com assumir essa responsabilidade. A Patrícia Rodrigues disse: Eliana, parece que está lendo o nosso pensamento. Pessoal, tem mais alguma pergunta aqui para ser feita? Podem até abrir o microfone, abrir o vídeo se quiserem.
Amanhã, eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Já viu a chamada, vai ter a capacitação, doutora Marcela, da SEDA, que é uma capacitação que vai gerar certificação aberta a vocês, se quiserem participar, de 8 às 12. São vários palestrantes que vão falar, inclusive, sobre pessoas. Nós vamos ter psicólogo, psiquiatra, vai ter a professora Daniele, da UFMG, que vai falar do contexto, do histórico do transtorno de acumulação. Quem tiver a oportunidade de participar, mesmo que não puder ficar o tempo todo, e vamos ter a Vânia Nunes Plaza, que vai falar sobre o manejo dos animais. Então, tá no Instagram da SEDA, e também nós já divulgamos para alguns grupos. Se vocês tiverem disponibilidade de participar amanhã, acho que vai agregar bastante conhecimento. Sim. Foi compartilhado aqui? Não, né? Aqui não, mas eu posso compartilhar se você quiser. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Oi, Eliana, perguntaram aqui se esse material vai ser disponibilizado. Olha, o informe técnico, ele está no blog da SEDA, à disposição, para quem precisar, tá? Esse informe técnico que eu falei aí para vocês, que está na minha apresentação. O guia que vai ser lançado, amanhã é a primeira reunião sobre ele. Ainda não está editado, mas em breve já vai estar disponível para todo mundo. E essa reunião de hoje, ela está gravada. Se vocês quiserem a minha apresentação, não há problema nenhum, eu posso mandar para vocês. Eu vou tirar apenas os casos trabalhados por questão de sigilo das pessoas, né? Que eu trouxe só para contextualizar, mas mantenho todo o resto, não tem problema nenhum. Quem precisar, é só me pedir no meu e-mail ou no WhatsApp que eu mando para vocês. Ô, Bruna, você tem fácil aí a chamada para amanhã? Para a gente compartilhar com o pessoal daqui? Eliana, também estava procurando. Eu tenho aqui no meu Eu não WhatsApp. abri ela aqui, deixa eu ver. Ô, gente, vocês não reparam, não, eu sou meio jurássica para tecnologia, viu? A Bruna hoje me salvou. Achei ela aqui, vou compartilhar. Achou? Ótimo. Coisas da idade. É Aqui. bom que essa turma nova opera super bem aí na parte da tecnologia. Olha para você ver o nível das pessoas que vão falar amanhã, gente. Doutora Luciana, doutora Graziela, que foi uma das primeiras a trazer o assunto aqui para o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, a convite da Adriana Araújo. Vânia Nunes Plaza, doutora Bárbara Perdigão falando sobre pessoas, doutora Sueli, que já é psicóloga de São Paulo, trabalha com acumulação lá, e a professora Daniele, para quem conhece, é professora de saúde pública da universidade. O conhecimento delas é muito bom. Eu estou com essa turma aí já tem 2 anos e pouco, aprendi muito com elas. Então, se vocês tiverem condição de participar, mesmo que pegue alguns horários, porque vai a partir de 8 horas, né? Depois a gente pode passar para vocês o horário de cada palestra. Vai ser em torno aí de 20 minutos a 30 minutos cada um. E vai ter um bate-papo no meio para discutir sobre os temas que foram falados. Fica aí o convite para todo mundo. E vai ter um certificado. Podem se inscrever? Oi? Onde que as pessoas conseguem se inscrever? Tem o link? Tem um link, um formulário. A gente pode disponibilizar aqui para a pessoa se inscrever. Depois vai a comprovação. Isso, Bruna, fazendo favor, colocando no chat, que aí as pessoas podem se inscrever. Nós queremos muito que estejam presentes gestores públicos, funcionários aí de CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde, protetores, quanto mais protetor estiver, conhecer mais, se capacitar. Nisso, gente, a gente vai aperfeiçoando o nosso próprio movimento. Tá? Assim, nós temos que mudar a nossa cara, sabe, doutora Marcela? Para quando chegar um membro da proteção animal, a pessoa olhar para ele com altivez. Esse é um membro da proteção animal. Ele faz um trabalho humanitário. Ele trabalha em conformidade com as leis. Ele trabalha de mãos dadas com a legislação. Ele é fundamental no controle populacional, no controle de zoonoses, no encaminhamento dos animais, porque não adianta. Quem faz o trabalho
de chão de fábrica, diuturno, sábado, domingo, feriado, de madrugada, são protetores. Somos nós que saímos das nossas residências, largamos a nossa casa, a nossa família, muitas vezes. Quantas vezes, gente, eu já ouvi isso? Colegas ligando, puxa, infelizmente meu casamento acabou, ou infelizmente eu tive que largar a faculdade, eu perdi meu emprego de tanto chegar atrasado. Por quê? Porque passou na frente o amor, a compaixão que tem pelos animais. E realmente, gente, é muito difícil. Quantas vezes a gente está indo para trabalhar, nós paramos o carro no meio da rua, no meio da estrada, fazemos o socorro, levamos na primeira clínica que a gente vê, depois a gente segue caminho com o coração partido. Nossa mente está lá, naquele resgate que a gente acabou de fazer. Eu não vejo uma outra saída, sabe, doutora Marcela? Tomara que com a turma aí das academias, vocês do Ministério Público, todo mundo empenhado em estudar e trazer para a gente alternativas, a gente consiga, de fato, falar que nós, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, respeitamos os animais. E olha que o Brasil é uma extensão gigantesca. Nós estamos falando de uma capital, Belo Horizonte, de um estado que já tem uma legislação bacana, que tem um Ministério Público, que tem uma coordenadoria da defesa dos animais. Gente, é a única do Brasil. Está aqui, dentro da nossa casa. Agora, imagina o Nordeste. Imagina o que acontece no Maranhão, no Pará, no interior do Amazonas. Como é que os animais ficam por lá? Sabe? Então, assim, são muitos Brasis no mesmo espaço. Vamos fazer a nossa parte, vamos potencializar esse assunto, vamos alardear essa situação, vamos tirar o cunho pejorativo fora, vamos tirar a criminalização fora nos 100 casos que realmente precisam, vamos enxergar a situação como uma consequência do que eu deixei de fazer. Se hoje temos esse excedente de animais em vias urbanas, eu posso pôr a mão no peito e falar, eu participei disso. Em algum momento aí para trás. Eu, minha família, meu vizinho, meus parentes. Porque essa situação não aconteceu do nada. Então, cabe a nós hoje arregaçarmos as mangas e resolvermos o problema, corremos atrás de solução. Lembrando que nós temos duas espécies, animal humano e animal não humano. Não adianta tentar resolver o lado só da pessoa, porque os animais clamam por justiça. Exatamente. E eu vejo a proteção animal como uma parceira do Ministério Público, né? O Ministério Público sozinho não consegue resolver os problemas, a sociedade civil sozinha não consegue, então temos mesmo que atuar juntos, né? Atuarmos juntos e acionar quem tiver que ser acionado, cada um de acordo com a sua responsabilidade, para que a gente consiga, né, aos poucos melhorar esse cenário do direito dos animais, né, a nível estadual, a nível nacional, cada um podendo fazer a sua parte, não é isso? Olha, doutora Marcela, eu vou falar agora até pelo cunho espiritual. Eu creio que a coisa, quando está no momento certo, que o Criador quer que aconteça, a força que ela tem vai acontecer. Eu creio nisso. Porque quem viveu a carrocinha, como nós vivemos, saímos correndo, enfiando o animal para tudo quanto é lugar, para a carrocinha não pegar e matar com gás, que era assim. Quem viveu aquilo e está vivendo o momento hoje, a gente percebeu mudança, a gente percebeu melhoria. Então, vamos trabalhar para maior melhoria, porque não está bom do jeito que está. Nós estamos produzindo pessoas doentes pela nossa inércia, eu coloquei lá atrás, pela nossa omissão e por estarmos aplaudindo pessoas que precisam de ajuda, não é de novos animais dentro da casa deles. Então, hoje nós estamos num outro momento. Vamos acreditar que nós temos a nossa casa, a nossa mãe terra, cabe todo mundo, desde que a gente tenha respeito uns pelos outros. Uns pelos outros, incluindo aí outras espécies, e uns pelos outros, incluindo a nós mesmos. Nós, protetores, nós, ONG, nós, Ministério Público, veterinários e todo mundo que participa desse contexto. Um passo muito importante está sendo dado amanhã, gente. Eu volto a falar. A hora que vocês verem esse guia de 300 páginas na mão de vocês, quantas pessoas se debruçaram para escrevê-lo voluntariamente? Para quê? Para que haja agora, na hora que você for pesquisar, um artigo publicado de pessoas que têm doutorado, pessoas que podem escrever aquilo, que sabem o que estão fazendo. Nós agora temos um guia para nos nortear, que pelo menos vai dar um rumo
para essas pessoas em situação de acumulação. Agora, a solução está lá? Não. Ali a gente apresenta algumas coisas. Um checklist, um protocolo, mas a solução primeiro está em nós. Mudamos nós para que a gente mude o meio que a gente vive. É isso aí. Isso mesmo. Mais alguma contribuição, Eliana? Não, quero agradecer, colocar à disposição nossa ONG Rock Bicho, nós temos o Instagram, temos o Facebook. Quem precisar de mais alguma informação, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Agradecer de novo, tanto a Seda pela oportunidade, quanto a vocês pela paciência de me ouvirem, uma iniciante aí em live, tá, gente? Me perdoe se teve excesso de tempo, ou algum erro aí, como no início, as telas estavam passando. Vou ficar boa nisso, Bruno. Deixa comigo. Obrigada, doutora Marcela, por ter dividido espaço comigo, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, foi muito proveitoso. Muito obrigada a todos que participaram desse evento. Muito obrigada, gente. Obrigada, meninos, por aceitarem o convite. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para muita gente. E obrigada para quem ficou até o final. Hoje é nosso último dia do evento de diálogos de 2022. E agora, no ano que vem, a gente se reencontra. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, Eliana. Tchau, doutora Marcela.